Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Apocalipse 9, 1. Nós vamos orar e pedir ao Senhor sempre direção. Abba, Pai, Abba, nosso Pai, mais uma vez estamos a nos assentar, esperando a sermos instruídos pelo Seu Espírito Santo para a preparação, para que possamos nos revestir de toda a armadura espiritual e não ser pego de surpresa quando o Senhor voltará. Pois assim hoje o Senhor haverá de nos instruir, e é claro que quem é noiva de Cristo, separado, selado pelo seu selo do Rei, escolhido do Senhor, reconhecerá o som da sua voz. Por isso lhe agradeço nessa noite, por esse grande privilégio, Senhor, de ser o porta-voz, a voz profética para essa geração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, vamos lá. Na semana passada, quem não ouviu essa palavra extraordinária, sobrenatural, eu ministrei sobre a revelação das 7 trombetas. Tremenda palavra, muito impactante. Agora, eu gostaria inclusive de abordar nos inícios, acerca da 5ª trombeta, porque haverá algo que o Senhor vai querer acrescentar e falar, e depois da 5ª trombeta nós estaremos abordando outros assuntos do livro do Apocalipse. Eu quero que você saiba de uma coisa importante. Já falei, mas continuaria falando. O livro de Apocalipse é um livro como se fosse um quebra-cabeça. Quando você coloca um quebra-cabeça, todas as peças estão todas misturadas. O Apocalipse, quando você lê do início até o final, ele não é de ordem cronológica. Está misturado, os tempos são misturados. Porém, há justamente de um intérprete, uma pessoa capacitada, direcionada por Deus para trazer a imagem do quebra-cabeça no seu devido lugar para vocês entenderem. Mas nós estamos estudando o Apocalipse, assim como nós estamos lendo. Por isso que o Senhor, quando o Senhor está a falar conosco, Ele está respeitando a nossa leitura. Porém, Ele vai abordando de repente assuntos na frente e assuntos que irão acontecer atrás. Consegue entender? Olha isso como isso é importante. Bom, antes de começar, presta atenção no que eu vou dizer para você. Amada igreja, presta atenção. Apocalipse não é ficção. Entenderam? Não é um livro de ficção. Não é um livro que é para amedrontar. Se trata de assunto, de acontecimento tão forte, tão surreal para a nossa realidade natural, que se você não tiver em fé, você até mesmo risca de não suportar e não crer ao ponto de fazê-lo desviar do reto caminho. Então, eu creio que uma das razões pelo qual se esquivam muitos teólogos e muitos pregadores nas igrejas por aí de pregar o Apocalipse é porque amedronta. Amedronta quem, Pastor Cristo? Amedronta aqueles que não querem conhecer o dia da ira do Senhor. O dia que o Senhor irá se vingar da injustiça que de geração em geração, desde a época de Adão e Eva, até os dias finais que a humanidade teria cometido.
Por quê? Entende que o objetivo e o fim de Apocalipse, o fim de tudo, é que haja justiça na terra e que o Rei dos Reis venha para trazer um reino puro, perfeito, sem assassinato, sem maldade do homem, sem mentira. É esse reino que deve chegar, amado. E isso que vocês devem almejar. Amém? Então, não é ficção. E se você não tem fé para crer, o que há de vir, o que João viu, né? A incredulidade, meus amados, devido às tamanhas revelações do livro, pode o fazer sair do caminho. Então, Apocalipse não é ficção. Nem para amedrontar, mas é para o preparar. Eu posso ouvir um amém? Então, estás preparado para ouvir o que vais ouvir? Então, vamos lá. Apocalipse 9, 1. O quinto anjo tomou a sua trombeta. Viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre toda a terra. E lhes foi dado poder, como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de picado de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leões. Tinham coraças, como coraças de ferro, e o som das suas asas era como um barulho de muitos cavalos e carruagem correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Estamos falando do exército das trevas. E o próprio Satanás, o anjo que estava sobre ele. Esses escorpiões são os demônios, preparando-se para enfrentar o grande exército que há de vir no dia da volta do Senhor. Mas antes, o Senhor irá o quê? Permitir que esses demônios oprimem. Oprimem quem? A humanidade. Mas aquele que tiver o selo, entenderam? Do Senhor, que seriam do Senhor, que são do Senhor, não serão oprimidos, porque não lhes será dado a autorização por parte do alto desse ser oprimido. Porque quem manda até mesmo nos demônios é o soberano, é o próprio Senhor. Então, assim o Senhor usa os meus lábios nessa noite para lhe dizer, ó amada noiva, assim diz o Senhor dos exércitos. Os gafanhotos, eles vão sair do abismo, porque grandes terremotos vão abrir grandes abismos sobre a face da terra. E sairá dos abismos enxofre.
E uma grande serpente será solta do meio do abismo, e com ela os seus gafanhotos. Mas assim diz o Senhor, em verdade, eu vos digo que toda a terra será corrigida. Inclusive os ímpios que assim negaram a minha face. Aqueles que adoram ídolos e se deram em imoralidade sexual, reis e rainhas, autoridades perversas e ímpias serão corrigidas. Então, os poderosos da terra, as nações poderosas da terra, eu, diz o Senhor, eu os curvarei como se pega a força a cabeça de um animal para colocá-lo sobre a terra. Porque assim fiz com Nabucodonosor e assim também farei com Gog e Magog no dia da minha volta. Assim diz o Senhor. Então, amada igreja, está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículo 16. Presta atenção, porque agora nós vamos abordar o retorno do Mashiach, do Messias, de Jesus Cristo. Em Apocalipse 9, 16 está escrito, quando o Senhor voltará, que o número dos cavaleiros que estarão sobre os cavalos brancos, porque para aqueles que talvez não sabem, Jesus vai voltar como cavaleiro do céu, amém? Com seu cavalo branco, e será acompanhado de muitos outros cavaleiros que são santos, pessoas escolhidas por Deus, que morreram na antiguidade, mas que estarão e virão do céu, parte da igreja arrebatada, que virão sobre cavalos para quê? Derrotar o anticristo. Um grande exército acompanhará Jesus, o cavaleiro do cavalo branco. E o que justamente Apocalipse 9,16 nos fala a respeito disso? Quantos serão o pastor Cristo? Quer saber? 200 milhões de cavaleiros montados nos seus cavalos, acompanhando o grande cordeiro. Está escrito, pode ver. Apocalipse 9,16. Consegue imaginar a cena? Que é tremenda, né, gente? Outra coisa. Você sabia que quando o Messias, Jesus Cristo, voltará com os santos montados em cavalos, né, para corrigir com vara de ferro os ímpios e os pecadores, você sabia que muitos não vão se arrepender, mesmo assim? Muitos na terra, mesmo vendo Jesus voltando, muitos não vão se arrepender. E eu acho isso tão absurdo, como que é possível? Pois é possível, porque assim está escrito no livro de Apocalipse. Olha que fala, Apocalipse 9,17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão, disse João, tinham este aspecto. As suas coraças, está falando de nós, os cavaleiros que vão derrotar o anticristo no dia de Megido, da grande batalha final. As suas coraças eram vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Claro, né? Estão seguindo o leão, né? De um leão. E da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morta pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda.
pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não sofreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro. Acredita se quiser. Não pararam de adorar os demônios de prata, de bronze, pedra e madeira. Ídolos que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Está escrito em Apocalipse 9, 17 a 21. Pois assim diz o Senhor, ó noiva amada. No fim, quando voltarei com cavaleiros e cavalos, muitos clamarão. Ouvimos falar em livros a respeito desse Deus de Israel. Ouvimos falar dele através de profecias. Os religiosos sempre falavam de um Deus poderoso que corrigiu a terra do Egito. Arqueólogos procuravam e historiadores pesquisavam. Cientistas duvidaram, mas agora os noticiários não param de falar outra coisa a não ser de uma voz estrondosa que ouve no céu e a não ser de um ser que saiu do céu. Você lembra que está escrito que todo olho o verá? Então muitos irão dizer, assim diz o Senhor, será que estamos certos ou estamos errados? Mas nós falaremos que são extraterrestres. Pois os religiosos falam que é Deus, mas nós não acreditamos em Deus, só que o seu poder é tão grande que nos humilhou, como assim na história de uma metáfora de um rei que se chamava Nabucodonosor. Então, assim como Nabucodonosor, todos nós estamos dependendo desse rei e agora estamos obrigados a prestar tributos a Jerusalém. O que será de nós? O que será do nosso planeta? Consegue entender o que o Senhor está nos ensinando? Porque quando o Rei dos Reis virá, depois da batalha de Megido, ele está falando que mesmo assim muitos habitantes da terra não irão se arrepender. E o Rei dos Reis, Jesus, obrigará todos a subir até Jerusalém para prestar culto ao Rei único, verdadeiro e imortal, Yeshua. Entenderam ou não entenderam? E esses continuarão dizendo, não temos forças para reagir contra esse rei. Não teremos forças porque as nossas armas foram destruídas. Aonde estão as nossas usinas nucleares? Temos que nos reunir. Tente ligações com as nações mais poderosas. Já não tem mais os grupos dos países mais ricos porque ele os destruiu. Destruiu todas as bases de potências nucleares. E agora, o que será de nós e dos nossos filhos, dirão esses? E se nós não irmos a Jerusalém, seremos corrigidos, como os nossos irmãos foram derrotados lá no Vale de Megido. É incrível, né, gente? Mas assim acontecerá. Apocalipse 10, 1. Segura firme o que vem. Vamos lá. Eu ouvi outro anjo forte,
que descia do céu. Quem seria esse anjo? Calma, eu vou estar falando para ti. E eu vi um outro anjo forte, disse João, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamando, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidos os 7 trovões as suas vozes, disse João, e eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite para a sua noiva. Há mistérios no céu que não são para revelarem na terra. Pois João teve uma visão sobrenatural e quando ele quis escrever, o Senhor diz o quê? Não escreva. Por quê? Porque há mistérios que são revelados em glória. Assim diz o Senhor, quando o homem estiver em corpo glorificado. E não cabe ao homem saber, porque assim está escrito, João não foi autorizado a escrever o mistério que estava no livrinho. E assim continua nos instruindo o Espírito Santo. Alguns teólogos buscam relatos de comparações de rolos de um livro, de um artefato, que são sequências de fatos ocorridos na história, desde Daniel até Apocalipse. Alguns falam do juízo de Deus descrito no livro. Outros falam do Evangelho. Mas assim diz o Senhor, eu vos digo, tudo que está em meus livros é a minha palavra. São os meus ensinamentos. O que está escrito nos livros não é aleatório. Seja o registro do nome de um homem ou dos homens. Lembra? Quando Deus disse, quando está escrito no livro da Bíblia, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Há livros que contêm nomes. Há livros que contêm revelações e há livros que contêm mistérios. E há páginas desses livros que devem ficar em brancos e não ser escrita, porque assim diz o Senhor. João disse, e eu ia escrevê-la, mas eu ouvi uma voz do céu que dizia, selo o que os 7 trovões falaram e não escreva. Pois João selou, mas não escreveu. João fechou, mas não escreveu. Assim diz o Senhor. Há mistérios que não há de ser revelado por mais privilegiado que sejam Moisés, mais privilegiado que seja Eliseu, Daniel, Ezequiel, João Batista e mesmo o próprio João. Há mistérios que não há de ser revelados. Apocalipse 10:1. Que tremendo! Espero que vocês estão recebendo
essas pérolas extraordinárias. Apocalipse 10:1, olha que diz: eu vi outro anjo que descia do céu. Agora o Senhor vai nos falar quem era esse anjo. João diz: eu vi outro anjo que descia do céu. Era a visão de João. Assim diz o Senhor. Mas era a visão a respeito de quem? Do próprio Deus, de Yeshua. A respeito de mim, assim diz o Senhor. João viu e o interpretou como se fosse um anjo forte. Pois, presta atenção, amada igreja. Assim diz o Senhor. João viu e interpretou que esse anjo era forte, porque eu sou, diz o Senhor, Deus forte. Vestido de uma nuvem estava esse anjo. Ou seja, vestido de resplendor, vestido de glória, vestido de branco. E diz também, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Ou seja, arco de guerra, autoridade, assim diz o Senhor dos Exércitos. E o rosto era como o sol. Pois o Senhor diz, eu sou a brilhante estrela da manhã, glória a Deus. Assim diz o Senhor, João viu a minha face, ele viu Jesus. João viu o que tinha sobre a sua mão. Era um livro aberto que tinha relatos de correção e julgamento, decretos para julgar nações. Assim diz o Senhor. No versículo 2 diz assim, e tinha na mão um livrinho aberto, isso mesmo, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que isso significa? Significa, assim diz o Senhor, que eu tenho autoridade sobre o mar e sobre a terra. Em tudo que há, sobre tudo que existe, eu sou o soberano, assim diz o Senhor. Por acaso, algum ser vivente, Miguel, teria autoridade para pisar no mar e na terra? Vir com o arco dourado no qual está escrito em Apocalipse 10:1 e vestir-se de nuvem, glória e esplendor, com coluna de fogo sobre seus pés? Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, que há mais visão ao meu respeito e há mais interpretações. Mas o que é certo, eu vos digo, assim como a minha palavra fala do homem de dias, ou ancião de dias, pois assim eu vos digo, eu sou o que sou. Nem mais, nem menos. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o esplendor, a luz que nunca se apaga. Pois como diz Apocalipse 10, eu trago à minha mão um livrinho aberto e ponho o meu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Julgo nações, povo, aldeia, tudo o que há no céu ou na terra ou debaixo das águas ou no porvir, nas profundezas do abismo. Tudo presta conta comigo, assim diz o Senhor dos Exércitos, e eu os julgo.
no versículo 3, olha que diz, e clamou o anjo, esse anjo forte, Yeshua, Jesus, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E havendo clamados os 7 trovões, imitaram as suas vozes. Assim diz o Senhor nessa noite. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu rujo feito um leão, anunciando meu território, anunciando meu ataque e anunciando a minha força e meu esplendor. Assim como o leão anuncia sua força, eu anuncio a minha força, cujo desencadeiam do céu as vozes de trovões. Pois os 7 trovões fizeram soar a minha voz. Assim diz o Senhor. Se o leão ruge, os 7 trovões imitam o leão. Quem são os trovões? Os trovões é a voz de Deus. São 7 vozes, mas é a mesma. São 7 espíritos de Deus a rugir feito um leão, assim diz o Senhor. E quando os 7 trovões, quando os 7 espíritos acabarem de imitar o leão, a Bíblia diz que João ia escrever, mas então uma voz diz, não escreve, João. Pois o porquê das 7 vozes do Espírito rugindo não foi escrito. Por que será? Pois o Senhor nos instrui nesta noite. Teólogos dizem que é um anúncio para corrigir a terra, porque assim um grande anjo pisou sobre o mar e sobre a terra. Mas em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que quando estiverem com o corpo glorificado, para quem é salvo, lógico, assentado na mesa dos anciões, então ouvirão do trono saindo as 7 vozes, os 7 trovões imitando o leão. Mistério, né, gente? Mistério. Então entenderão o que significa o primeiro rugido, entenderão o que significa o segundo rugido, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º. Alguns fazem um paralelo entre as 7 taças, as 7 trombetas e os 7 trovões, mas nunca chegaram à conclusão, diz o Senhor, do que significa de fato. Mas João teve a revelação e viu, porque o rugido tinha significado, tinha peso e tinha vida. Pois os 7 trovões, os 7 rugidos, são a voz dos 7 espíritos. Lembra disso? Que estavam ao redor do trono do Senhor, cujo um deles é o próprio Espírito Santo. E ali saiu trovões, 7 trovões, pois nenhum homem irá descobrir em vida carnal o significado dos 7 trovões, porque foi proibido a João. Salmos 18, 13. Escuta o que o Senhor vai nos instruir nessa noite. Olha que diz, quando dos céus trovejou o Senhor, está escrito em Salmo 18, 13, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo,
atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. Pois em verdade vos digo, diz o Senhor, que a minha voz é como de trovão, é como o som de muitas águas. Quem entenderá quando eu falo por meio de som de muitas águas? Já pararam diante de muitas águas? Assim diz o Senhor. Conseguiram ouvir o barulho estrondeante de muitas águas? Conseguiram entender o comando que elas te dão? Assim diz o Senhor. Pois em verdade vos digo, quando me revelarei na glória, ouvirão a voz de muitas águas. Mas quando vocês estiverem no Pai, com o corpo glorificado, o Pai falará com você e ouvirão o som de muitas águas, só que o som de muitas águas terá significado. O som de muitas águas é um poder que domina tudo. O que isso significa? Só em glória. Só em glória. Para parafrasear, filhinhos, assim diz o Senhor, é como se fosse a língua estrangeiras que precisa ser traduzido, cujo nunca ouviram falar ou nunca entenderiam. Assim diz o Senhor. O apóstolo João viu um anjo poderoso caminhando sobre o mar e sobre a terra com um pergaminho na mão. E o anjo deu um grito, como de um rugido de leão. Então as vozes dos 7 trovões falaram. Que são os 7 trovões? Os 7 espíritos. Entenderam? O que eles falaram? Pois o que eles falaram foi proibido, João, anotar. Espero que isso seja claro para todos vós. Apocalipse 10, 5. Querem mais? Glória a Deus, que tremendo. Então o anjo que o tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. O anjo que estava no mar e na terra, com um pé no mar e outro na terra, aquele anjo que julgará as nações, esse anjo que é Yeshua, estava com o livro na mão e então assim ele disse o quê? Não haverá mais demora. Pois em verdade, afirmo a todos vocês, diz o Senhor, ó amada noiva. Alguns têm observado sinais, outros têm observado o tempo e outros têm visto o cumprimento de algumas profecias. Para alguns, não há dúvidas, não há mais demora. Para outros, ainda existe dificuldade e barreiras para compreender qual é o tempo e que tempo será esse. Mas eu vos digo, diz o Senhor, para aqueles que eu tenho intimidade e deseja ter intimidade comigo, está se cumprindo. E o meu tempo não é o vosso tempo. Mas, em verdade,
no tempo de vocês, diz o Senhor, saiba que não há mais demora e está se cumprindo. Pois os antigos viveram na antiguidade, assim diz o Senhor, e cada época tiveram o seu propósito. Na época de Moisés, teve um propósito para Moisés. Existia um propósito para a vida de Arão e existia um propósito para a vida de Miriam. Teve um propósito para Josué e para Caleb. Teve um propósito para Gideão. Teve um propósito para Abraão, Isaac e Jacó. Teve um propósito para Daniel em terras babilônicas. Teve um propósito para Jeremias. Teve um propósito para o profeta Isaías. Alguns profetizaram acerca do Messias. Quem não ouviu falar a respeito do profeta Isaías, que profetizou sobre o menino que seria vos dado, assim diz o Senhor? Isaías que profetizou sobre uma estrela, que profetizou sobre a ressurreição, que profetizou sobre o Messias. Não teve Isaías o seu propósito? Pois, escuta, em verdade, eu vos digo, que mesmo dentro das suas profecias e o seu propósito, Isaías foi ignorado por muitos e chamado de louco. Dentro da profecia, do propósito, mesmo vivendo retamente nos meus caminhos, Daniel, por diversas vezes foi provado e colocado à prova a sua fé, o seu amor e a sua lealdade a mim. Pois esse tinha um coração nobre, falando de Daniel. E mesmo sendo leal a reis estrangeiros, acima de qualquer rei terreno, Daniel era leal ao rei superior, cujo reinado não tem fim. E Daniel teve o seu propósito na sua caminhada junto com os reis. Então, assim diz o Senhor, os mistérios do meu reino foi revelado a Daniel, foi revelado a Isaías, foi revelado aos profetas, foi revelado aos meus servos. O que dizer de Elias e Eliseu? Não tiveram esses intimidados para comigo e eu com eles? Filhinhos, entendei a profecia do princípio, desde Adão até o profeta Malaquias e iniciando por João Batista. E tudo foi necessário para que se cumprisse. E muito há de se cumprir, muito há de se fazer e muito há de se falar, porque a profecia deve ser cumprida no tempo determinado, conforme as Escrituras Sagradas, pois Daniel profetizou o que surgiria à frente. Profetizou acerca da revelação que muitos não iriam compreender. Mas foi necessário João ter a visão e ver os mistérios que muitos não viram, porque eu escolho quem eu quero escolher para dar a revelação. E na ilha de Patmos, João teve a revelação do juízo final. Ele teve a revelação do dia do julgamento, do grande dia da perseguição, da separação dos escolhidos e dos ímpios, da correção das nações. João teve a revelação de um novo céu, de uma nova terra. Teve a revelação do arrebatamento, o juízo cujo o inferno, a besta, o anticristo e o falso profeta seriam jogados no lago de fogo.
João teve a revelação das duas testemunhas e ainda apresentou orientações às igrejas. Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que tudo o que antes foi escrito há de se cumprir, e passando céu e terra, sol e lua, não passará essa geração sem ver a minha volta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora, assim diz o Senhor, eu vos pergunto, quantos anos você tem? Não responde para mim, responde para o Senhor. Quantos anos você tem? Pode falar. Assim diz o Senhor, se não passa essa geração sem ver a minha volta, então seja tu um profeta a esperar o nascimento da criança. Antes que fechai os vossos olhos, saiba que verão a criança, mas não como criança, e sim como rei. Por acaso, um profeta que é profeta não esperaria o cumprimento da profecia? E quem crê na profecia não creria no profeta? Pois há esperança para aquele que crê, e a esperança do que crê determine a fé. Pois, como disse o versículo 6, não haverá mais demora. Assim diz o Senhor. Eu vou parar até aqui para vocês todos digerirem aquilo que foi falado. Muitos já sabem que Jesus está voltando. Muitos não têm coragem de falar, Maranata, Senhor, vem logo. Porque para o Senhor vir, melhor esses estarem preparados. Mas quem vos preparará para a volta do Senhor? Tens ouvido nos púlpitos cujo tu frequenta tais palavras para te preparar? Ou para não escandalizar os bodes dessa geração? Essas pregações não são faladas porque muitos não querem ver um Deus que se vinga dos seus inimigos, como assim será em tempos de Apocalipse. Qual exército você quer fazer parte? O exército daqueles que ficarão? O exército daqueles que estarão a batalhar com o Senhor, para assim fazer parte do seu reino de justiça? Será que há profetas ainda nessa geração para falar a verdade? Assim. E não apenas eu, mas há outros profetas verdadeiros. Eu não sou exclusivo, cujo em breve sairão das suas cavernas e o Senhor os fará se encontrar. Porque lembra-se que a noiva reconhece
a noiva, porque ela fala igual que a voz do seu bom pastor. Oremos. Querido Pai Celestial, quão maravilhosos são os seus ensinamentos e devemos admitir o quanto somos privilegiados de poder ouvir tais palavras. Apenas o que nos resta dizer para aqueles cujo fazem parte desse ministério e entendeu sua preparação, ela pode dizer: Maranata, Senhor, vem logo, vem, cavaleiro do cavalo branco, porque faço parte do seu exército. Quero o seu reino, porque assim o Senhor diz: venha o seu reino aqui na terra. Então que venha seu reino. Lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém.